Sejam todos muito bem-vindos a mais um Peixescast, podcast voltado para profissionais liberais que pensam em transformar o seu negócio, o seu escritório, o seu consultório em uma empresa. Aqui a gente fala sobre gestão, venda, marketing, RH, contratação, demissão, tudo que é inerente aos profissionais que buscam abrir empresas. E hoje eu estou aqui com um cara que eu admiro demais, que a vida me fez eu me aproximar dele, ele acabou se tornando um amigo, um cara que a gente troca muita ideia, sempre é uma pessoa que sempre quando eu sento para conversar com ele, eu cresço. E eu acredito que seja recíproca essa sensação. E para mim é uma honra ter ele aqui mesmo, tá? Que é o famoso Juninho. Seja muito bem-vindo, Juninho. Obrigado, obrigado. O Juninho é um comunicador, tá? Ele trabalha com comunicação, especialista em comunicação, posicionamento e tem uma vasta experiência nisso e muito resultado nisso. O Juninho é um cara que eu admiro pelo resultado que ele gera para as outras pessoas. Claro, para ele também, mas sempre quando é para nós é mais fácil, né? Parece ser mais tranquilo, né, Juninho? E o que eu noto no Juninho é que ele gera isso nas outras pessoas e por isso que eu o admiro muito. Seja Obrigado, bem-vindo. muito obrigado. Para mim é uma honra sentar nessa mesa aqui para bater esse papo contigo do lado de cá dessa vez, né? E que nem tu falou, é uma química, né? É que nem relacionamento, o casamento, né? Por que o casamento funciona, né? Porque tem química. A amizade, ela se constrói a partir de uma química também. Negócio se constrói a partir de química. E quando a gente consegue... a gente estava falando sobre autocompaixão agora há pouco, Uhum, né? uhum. E quando a gente consegue exercer a autocompaixão, automaticamente a gente consegue olhar para o ser humano e ver o melhor dele. Então, acho que a gente acaba construindo algo gigante em nós e transborda para o mundo, né? Exatamente, exatamente. E isso só se faz com verdade, né? Muito. Essa coisa da eu notei isso com o passar dos anos da minha vida, que a gente só transborda se a gente é verdadeiro. Quando a gente não é verdadeiro, a gente não consegue transbordar. Quando a gente está tentando viver, ou tentando transmitir, ou comunicar alguma coisa que nós não somos, a gente não transborda, né? A gente fica dentro dos limites daquilo ali, porque eu tô sendo falso, então eu fico dentro daquilo que eu acho que eu posso dizer. E eu não consigo. É só sendo verdadeiro para transbordar, né? Não tem Tu outro sabe que jeito. eu tive uma experiência muito legal agora recentemente. Eu gravei vários depoimentos Uhum, de clientes. uhum. Não gravei de todos ainda, falta alguns ainda para gravar, mas eu gravei vários depoimentos de clientes e uma máxima que todo mundo falou dentro dos depoimentos, tá? Uhum. O Juninho extrai de nós o nosso melhor. Exato. E não é que eu extraio deles, é porque o primeiro acordo que eu faço com o meu cliente é, cara, isso é uma verdade pra ti, porque as pessoas, sabe por que as pessoas têm dificuldade de se comunicar, Bernardo? Hum. Porque elas tentam parecer algo que elas não são. É isso. E Bom, é isso. comunicação, quando ela é simples e genuína, e o que que é genuína? É algo que, cara, faz parte da tua essência. Quando ela é de verdade, as pessoas elas vão entender o que tu tá dizendo. O Uhum. meu trabalho é sempre trabalhar na linha da narrativa, né? Porque a narrativa é aquilo que a gente constrói para falar. Quando eu tenho uma narrativa simples, eu penso assim comigo, cara, uma criança de 10 anos entende o que eu tô dizendo? Uma senhora de 80 vai entender o que eu tô dizendo? Um senhor de 80 anos vai entender o que eu tô dizendo? Se eu conseguir, tá? Fragmentar a mensagem que eu quero entregar para que uma criança de 10 anos ou um idoso de 80 ele consiga compreender qual é a chance de alguém com intelectual avançado não entender o que eu tô querendo falar. Quase O zero. público que eu quero atingir não vai entender. Então, parte do resultado que a gente constrói, ele sempre começa na construção de uma comunicação simples. Uhum. Uhum. Então, comunicação, para mim, é a alma de tudo, né? E como é que tu. Como é que. O que que aconteceu antes da gente entrar em no tema mais técnico? O que que aconteceu na tua vida? Ou teve algum momento que tu viu que era isso? Ah, cara, eu vou viver e trabalhar com comunicação e posicionamento. Isso foi acontecendo contigo? Porque assim, ó.
Aqui vai um relato bem de um leigo mesmo, assim. A impressão que nós temos, nós que não trabalhamos com isso exclusivamente, apesar de eu pensar que todas as pessoas trabalham com comunicação, né? A diferença é quem realmente entende a importância e realmente desenvolve isso e quem não desenvolve. Mas, enfim, quem não trabalha profissionalmente, sabe? Quem não faz disso o único ganha-pão. A impressão que a gente tem é que essa coisa de comunicação e posicionamento surgiram com as redes sociais. Uhum, Sabe aquela coisa, hoje o que está se dizendo, todo mundo precisa se posicionar. Por quê? Instagram, sabe? Aquela uhum. coisa assim, é Instagram e ponto. Não existe mais nada na vida além do Instagram. Tendo esse tipo de visão, tu é um cara que eu sei que tem um pouquinho mais de 15 anos de idade, 20 anos de idade. Quando foi que tu notou assim, cara, é isso aqui, é posicionamento e comunicação, é o que vai mudar a vida das pessoas? Enfim, o que aconteceu que tu decidiu ir para esse caminho? Aos 7 anos de idade, Uhum, eu tô em casa e escuto uma conversa entre meu pai e minha mãe. Eu não tinha discernimento para saber o conteúdo daquela conversa, mas eu tinha discernimento para entender que não era uma boa conversa. tá. Era um problema, Uhum, tá? E esse cenário nunca saiu da minha mente, tá? uhum, Só que naquele tempo, hoje eu tento assimilar o que aconteceu, tá? Mas naquele tempo, a sensação que eu tive é que parece que o problema era meu. tá. E aí no outro dia tinha uma fábrica de rapadura perto de casa. Uhum, Eu fui para essa fábrica de rapadura, que era amigo do meu pai, e disse: Luiz, eu quero vender rapadura. uhum, Aí tem o sogro dele dentro da fábrica, ele sai e todo mundo me chamava de Zezinho. uhum. Imagina a cena, 7 anos de idade, tá? Balcãozinho, tipo uma janelinha quadrada assim, eu ali, só com uma vontade, não sabia nem o que ia fazer. Sim. E aí o seu Brás, que agora já não está entre nós, grita assim: Ô Zezinho, o que que tu quer, rapaz? Vai jogar bolita. Ele diz assim: Uhum, vai brincar, jogar bola, cara. Que tu uhum. quer vender Que tá fazendo? rapadura, cara? Aí você não sabe nem fazer conta, diz, não, eu sou tri bom em matemática. Dele, na época, tava recém início do plano real ali ainda, eu lembro, que era algo bem, bem recente, assim, não era algo, não fazia muitos anos que existia, mas eu tinha uma noção de conta, Uhum. tá? E ele falou assim, então me responde, se eu te der R$ 50 e comprar 3 pés de moleque que custa 50 centavos, quanto tu tem que me dar de troco? Rápido. Aí eu falei 48,50 na ponta da língua. Cara, criança tem um raciocínio rápido. Claro. Claro. E aí eu pensei assim, e aí eu lembro a cena como se fosse hoje. Ele disse, tá, vou fazer um teste contigo. E nem era o dono, tá? Era o sogro do dono. E Ah, sim. ele disse assim, vou fazer um teste contigo. Daí o Luiz, cara, mas ele é uma criança. Não, não, deixa ele, não tá. Ele quer trabalhar. E não tá procurando fazer nada É, errado, né? vou te dar 20 rapaduras. Assim que tu vender as 20, tu volta aqui, tá? Ó, ela custa 30 centavos pra ti. Pra te vender a 50 centavos. Uhum. Eu disse, não, tá bom, 50 centavos, tá. E aí era aqueles pé de molequezinho redondo, assim. Uhum. Aí tá, ele botou 20 pé de moleque no balainho, me deu um balainho e eu fui na rua. Eu saí na rua e eu fiquei pensando assim, cara, eu vou juntar muita moeda aqui. É verdade. Vai ficar pesado, eu vou me livrar do peso do balaio e da rapadura, mas não vou me livrar do peso das moedas. Eu vou vender a R$ 1, porque naquela Pega época a era nota. 50 centavos e R$ 1, não tinha nota de 2 ainda. Sim, sim. A nota de 2 veio bem depois. Bem depois. E aí eu disse, vou vender R$ 1. Então eu chegava nos lugares e uma coisa que Ah, eu tinha de instinto, eu perguntava para as pessoas assim, quer comprar rapadura? uhum. Aí eu não perguntava, não quer comprar uma rapadura? A Uhum. maioria dos vendedores perguntavam, não quer comprar uma rapadura. E eu nunca tive eu nunca tive essa ideologia de não quer Não quero. comprar, de colocar o não na frente da sentença. Então eu chegava e comprava, e o cara, mas quantos anos tu tem? Ah, eu tenho 7 anos. E daí começava a conversar com as pessoas. Uhum. Eu abordava para vender, mas eu começava a conversar. Eu começava a Entendi. conversar, sempre gostei de conversar. Uhum. E ali eu comecei a vender bastante e tal. Então a minha história ela começa assim, Uhum. né? Dá 20 dias depois eu vejo a mesma conversa com meu pai. Só que nisso eu tava durante esses 20 dias vendendo uma média de 3 balaios por dia, Uhum. ganhando 70 centavos por Por rapadura. gravador. Esses dias eu fiz a conta, É. tá? Aproximadamente dava R$ 2.000 nos 20 dias ali, Aham. Aham. trabalhados. Aham. Só que, cara, nós estamos falando de 37 anos atrás. Não, R$ 2.000 naquela época era $2.000. Hoje. Tá. Né? Era 1 para 1. E eu vou te dizer assim, ó. Uhum. 37 anos atrás, cara. Uhum. Era muita grana.
Sim, é muito dinheiro. E aí, 20 dias depois daquela conversa da minha mãe, eu tô lá vendo meu pai de novo e a minha mãe conversando Com sobre os problema. mesmos problemas. Uhum. E eu digo pro meu pai, pai, eu tenho dinheiro. Como tu tem dinheiro? Tá Da roubando? onde tu tirou? Tá E meu pai nem roubando? me perguntou mais nada. Claro. Naquela época era muito simples, vara Vai, não tem essa. Tu tá fazendo coisa errada e pronto. e pronto. Só que eu não entendi naquela época porque eu apanhei. Hoje eu entendo, porque era um valor muito alto e da onde uma criança tira. Só que, cara, era a maioria em notas de 1. Uhum, uhum. É muito engraçado porque eu fico imaginando a cena, assim, pra mim parecia um negócio. E aí, no outro dia, meu pai foi conversar com o Luiz. Eu disse, não, já faz um tempo que ele tá vendendo aqui todo dia. Achei que tu sabia, cara. Ele disse, não, ele me largou nos peitos hoje, quase R$ 2.000 aqui. E aí, cara, eu Do fico nada. como, né? Do nada. Resumindo, meu pai sai da empresa Tá. e vai vender rapadura. Muito bom, cara. É mesmo. Por um tempo, meu pai foi vender rapadura. Daí apareceu uma oportunidade, virou representante comercial da Útil Química, que era, acho que, se não me engano, em Sapucaia, aqui, distribuidora que hoje é a Unilever, né? Aham. Na época era uma distribuidora que se chamava, não sei se não existe ainda, Útil Química, que eles distribuíam amaciante, essas coisas assim. E meu pai começou a abrir praça vendendo amaciante para essa empresa, vendia nos mercados e coisas assim. Então ele vem a partir dessa oportunidade, essa oportunidade nasce a partir desse serviço de vender na rua. E o teu pai era vendedor antes? Cara, ele já tinha vendido muda, assim, as coisas assim, mas meu pai era da fábrica. Aham. Auxiliar, chefe de esteira, coisa assim. Então, ele era desse ambiente, da produção, como todo mundo na região na época era. Era um polo muito forte. Uhum. Então, ele vai para esse ambiente de vendas. E ele se dá muito bem. Então, eu tô sempre à sombra do meu pai. No final de semana, nós ia vender rapadura igual. Junto. Na semana, ele me proibiu. Tem que estudar, foca estudo. Mas, final de semana, a gente vai junto. E ali eu aprendi muita coisa com meu pai. Inclusive, eu estou escrevendo meu livro, a Arte de Vender com Palavras, né? E eu conto um pouco do menino da rapadura, que se tornou o cara da comunicação hoje. Então, quando que a comunicação nasce na minha vida? Por a vida inteira, eu fui sempre o cara que falou mais perto dos amigos e todo mundo achava engraçado, fazia piada. Uhum. E é um fato muito importante hoje. Recentemente, eu entrevistei o meu pastor num podcast e ele falou pra mim, cara, é muito engraçado. No bastidor ele falou assim, vê que tu ganha dinheiro hoje pra ensinar as pessoas a falar, que nós ria de ti que tu falava demais. Tu só falava. Ah, que legal, cara. Então a comunicação ela aconteceu na minha vida. Aí depois veio o rádio FM, Uhum. sempre falando, Uhum. sabe? Uhum. Das vendas vem o rádio, aí vem o designer gráfico, daí eu trabalho a comunicação em mídias. Uhum. Aí vem o audiovisual, me torno um videomaker e tal, e aí vem o jornal Repercussão. Tá. Quanto tempo tu ficou no Repercussão? Eu trabalhei 6 anos no total pro Repercussão. 3 anos eu fiquei como freelancer dele, fazendo comercial em designer gráfico. E 3 anos e meio eu trabalhei dentro do Repercussão. Então, nesses 3 anos e meio, que pra mim é o que conta de verdade, porque foi ali que eu desenvolvi a Uhum. comunicação. E nesses 3 anos e meio, essa comunicação, né? Nesses 3 anos e meio a gente desenvolveu trabalhos para rede social. Entendi. A gente transformava a comunicação do jornal impresso para Facebook e Instagram. Boa. Então a gente fez toda a transição, montamos estúdio, montamos tudo. Esse estúdio que a gente tem aqui hoje, o conhecimento que eu adquiri foi no Repercussão para hoje construir isso aqui. E tá sempre pensando em evolução, mas o início, o start, o Repercussão pagou para mim aprender. E eu sempre fui intraempreendedor. Todo lugar que eu entrei, eu não vestia a camisa só para mim ganhar dinheiro. Claro, pra aprender. Eu investia para aprender. Então, aos sábados, domingos, eu ia pro Repercussão e eu levava a Lili e a Nath, fazia chimarrão, entrava lá 8 horas da manhã. O Felipe preocupadíssimo. Cara, um dia ele teve um podcast e falou, cara, o medo que eu e o Davis tinha de tu sair e botar a gente na justiça. Claro. Claro, mas é normal. E tu sabe, eu também tenho esse medo às vezes. Aí eu descobri que as pizzas que ele mandava não era tipo, eu vou mandar uma pizza de bobo de não, era medo dele. Tô lá trabalhando, ele, meu, tá trabalhando de novo aí. Falei, não, tô aqui aprendendo a fazer umas coisas. Daí ele, tá, vou mandar uma pizza aí pra ti. Pra dar uma alisada. Mas tu sabe que hoje mesmo lá na clínica eu tava conversando com uma menina que começou lá e ela tá fazendo odonto. E daí ela tá trabalhando no setor comercial. E eu falei isso pra ela. Eu disse pra ela assim, deixa de ser boba. Não fica aqui só cumprindo tabela. Tu tá começando a estudar odontologia e a parte de odontologia, a parte técnica, a faculdade vai te ensinar. Agora, todo esse setor comercial que tu tá vendo,
a minha rotina como empresário, isso não tem preço, tá? Isso, eu até falei pra ela, isso eu cobro tantos R$ 1.000 pra ensinar na minha mentoria, é só tu me olhar. Então tu aproveita. E nós que somos assim, eu sou igual a ti, todos os lugares que eu trabalhei, em todos os lugares que eu tô, eu procuro aprender e empreender, né? Sempre vendo, bom, como eu posso fazer? Eu tô aqui no teu estúdio, o que que eu posso aprender aqui? Quais são as câmeras que usa? Como é que faz para gravar? Então, isso é uma coisa da. Sabe que por um tempo eu achei que eu tinha nascido com isso, mas não. É só o que eu noto é onde está a minha atenção. É só isso. Se eu entro aqui focado em contribuir, aprender e contribuir, é natural que se eu quero aprender, eu vou começar a olhar para o que eu quero aprender. E se eu quero contribuir, eu vou prestar atenção no que tu faz e vou contribuir. Sendo eu bom nisso ou não tão bom nisso. Mas o que importa é a intenção com que eu entro aqui. E quando a gente está dentro de uma empresa, é a mesma história. Vai depender da intenção que tu começa aquilo, né? A intenção que tu começa um trabalho, que tu começa qualquer coisa. Hoje, Juninho, qual é o tipo de cliente assim que mais te procura? São empresas? São profissionais liberais? No sentido de treinar comunicação, treinar posicionamento? Quando eu saio do Repercussão, tá? Eu saio como cinegrafista, videomaker. Tá. E eu começo esse trabalho e eu não entendo o que o mercado tá precisando. Uhum. E eu vou conversar com um amigo que é videomaker, Tá. tá? Tu vai ver que toda vida que eu vou começar a te responder, eu vou te contar uma história, tá? Tá, não, mas ótimo. E aí, É eu vou bom te que eu contar vou. por que que eu vou te contar uma história. A minha vida mudou Uhum. quando eu fiz uma pergunta pra mim, cara, por que que eu só conto a história dos outros? Se eu tenho tanta coisa legal pra falar. E aí, eu entendi que as pessoas que não fazem e não têm resultado é porque elas não conseguem olhar pra si mesmo e enxergar o que elas produzem. Uhum. Tu vai concordar comigo, todo mundo é produtivo. Sim, Bem ou mal, sim, produtivo, com ok? certeza. Qual que é a diferença entre o produtivo que tem resultado e o produtivo que não tem resultado? O produtivo que tem resultado não desistiu, continua Não, fazendo. ele sabe contar a história dele. Também. Ah, com certeza. Tá entendendo? Sim, Então sim. aí começa a parte da venda. Uhum. Então, quando eu É que até entendi. o produtivo que não tem resultado, isso que tu falou vai ao encontro do que eu disse, porque o produtivo que não tem resultado, tá, talvez ele ainda não tenha aprendido que ele tem que contar a história dele. Uhum, Mas se ele não parar nunca, pra aprender. aí ele vai testar e vai ver, pô, sempre que eu conto uma história, o negócio, o negócio, É isso. entende? É isso aí. É isso. Então, tipo, aquilo me pegou. E aí, cara, eu comecei a olhar pro mercado de uma forma diferente. Eu comecei a olhar pra mim de uma forma diferente. E aí eu fui conversar com o Felipe, que é um dos maiores videomakers que tem aqui na região. Cara, é gigante. Ele é fenomenal em comunicação visual, assim, audiovisual. E aí fui trocar uma ideia com ele. Ele disse, cara, videomaker tem bastante. Mas tem uma coisa no mercado que falta. Alguém que ajude as pessoas a gravar. Cara, minha maior dor, mano, às vezes é ir gravar alguém e gastar muito tempo, essa pessoa não consegue sair do chão. Eu tenho que fragmentar todo um vídeo. Uhum. Eu tenho que fazer isso, 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 isso. E aí essa pessoa precisa de ajuda. É só porque ela não sabe. E às vezes ela tá disposta a pagar por isso, mas não tem ninguém que ensine. E aí eu fiz Aí uma tu- retrospectiva de 3 anos do Jornal Repercussão que eu mais fazia. Uhum. A Ana Sibel, que era apresentadora do RN, Uhum. ela vem da faculdade, né? Cara, muito graduada, assim, top, excelente jornalista. E aí ela vem e tinha um jornalista na frente da câmera e ela era do impresso. Ela não veio pra fazer TV. Uhum. E aí ela chega ali, fazia anos que ela não fazia TV. Ela chega ali e aí o jornalista que tava na TV, ele saiu. E aí ela, cara, ela tinha uma comunicação muito boa, muito clara. E ela caiu de paraquedas no negócio. Só que quando ela cai de paraquedas no negócio, o cara saiu, eu tinha recém entrado no Repercussão, a gente entrou meio que juntos. Eu entrei em janeiro, ela em fevereiro. E aí o cara falou assim, cara, tu é o cara que sabe de vídeo, então tu vai assumir o lugar dele na produção e ela na apresentação. Vocês vão trabalhar junto agora. Que massa. Daí eu digo, pronto, a oportunidade que eu queria. Foi. Entendi? Então eu comecei a criar e aí trabalhar com a Ana. Daí a Ana tinha uma dificuldade para ler no prompter, ela tinha dificuldade para ler os offs ali para construir as matérias e tudo mais. Por quê? Eu tinha essa habilidade do rádio.
respiração, as técnicas que eu fazia. E eu comecei a ensinar a Ana o que eu sabia e aprender com a Ana aquilo que ela tinha para me ensinar. Então, eu aprendi muito de jornalismo, da linha de jornalística, então, na construção de narrativa, com uma jornalista excepcional. Com uma baita jornalista. E ela aprendeu técnicas de respiração para gravar off e vídeo comigo. E aí a gente tinha uma troca, cara. A gente se tornou muito amigo, ele assim, e às vezes brigava também pra caramba, porque imagina, 2 pessoas com personalidade forte. Então ali eu aprendi muita coisa. Quando eu saí do jornal, eu vou ser videomaker no mercado. E aí alguém me diz isso, daí eu converso com uma outra pessoa que tinha uma mentoria, eu fui gravar uns vídeos pra ela, e eu peguei e fiz uma pergunta pra ela, cara, o que falta pra mim acontecer? Porque eu saí do jornal ganhando isso. E aí, hoje, cara, eu tô ganhando menos, porque no jornal não tinha essas despesas. E por que eu não consigo fazer? É que tu não entendeu como é que é o jogo no mercado. Tu precisa ensinar alguém, gerar resultado pra ela, e quanto mais problema tu resolve, tá? Aí tá, beleza, eu vi isso dele. Aí fui fazer o evento do Thiago Brunet, em Novo Hamburgo. E aí o Thiago Brunet falou assim, o teu salário é do tamanho do problema que tu resolve. Exatamente. E aí eu disse, pô, associei tudo que o cara me falou e tal, e tal. Fui lá e fiz pergunta pro cara de novo, que era meu acesso, não tinha acesso ao Thiago Brunet. Eu fui lá, o acesso que eu tinha. Disse, cara, o que eu tenho que fazer? O cara falou assim, ó, seleciona 10 clientes, eles vão te pagar tanto, assim, 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 tá? Só que a tua entrega para de ser gravar vídeo. E tu começa a fazer isso, 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 isso. Daí eu entendi, tá, mas, cara, isso é mentoria, eu não me sentia capaz pra mentorar. Mas eu dizia, cara, eu ajudo as pessoas a se comunicarem. Então, eu sou um videomaker que ajuda as pessoas. Eu levei 1 ano pra entender que eu era um mentor. Claro. E aí eu comecei eu disse, cara, mas eu não posso só entregar esse conhecimento que eu tenho. Eu comecei a buscar mais conhecimento. Daí eu travei a faculdade. Tava estudando publicidade e propaganda, travei a faculdade. E aí, caí pra dentro dos livros, porque eu precisava de resultado rápido. Saí do jornal e agora eu preciso pagar as contas. Sim, precisa fazer Os dinheiro. negócios tudo aqui. Entende? Então eu caí pra dentro. E aí as coisas foram acontecendo. Eu peguei um cliente, cara. Teve um cliente que acreditou em mim. Tá? Isso é muito massa. Cara, eu tinha os resultados do jornal, não tinha resultado com o cliente, porque senão eu só gravava vídeo ali. Ah, preciso de um vídeo pra anunciar uma casa. Ia lá, gravava o vídeo, ajudava a pessoa e tudo. Mas mais um cliente, o Matheus, da Import Matheus, chegou pra mim e disse assim, Juninho, comprei um iPhone com ele, foi a evolução do meu negócio na época, iPhone 14. E aí ele disse assim, eu trabalhei acho que quase um ano, uns 8, 10 meses com o iPhone 11. Meu negócio começou com o iPhone 11. Segundo artifício foi um gimbal, né? E aí eu cheguei pro Matheus, comprei o 14 com ele, depois desse tempo. E aí falei pra ele o que eu fazia e tal, mas eu queria ir pra um próximo nível. E a gente começou a conversar de negócio, que nem a gente faz. Primeiro, cara, começa um relacionamento na conversa e tal. E o cara, mas tu pode me ajudar? Eu gravo os meus vídeos e é tudo aqui, ó. Eu boto a mão na frente, mostro. Eu falo. Se eu virar a câmera, eu travo. Tá. Consigo te ajudar. Pera aí que eu vou estudar um método pra te aprender mais fácil e tal. Eu comecei e tal. E aí nasceu o 3C. Eu criei um funil. Eu disse, qual que é a dor do cliente? Ele precisa vender. Só que ele só vai vender se ele conseguir, primeiro, que as pessoas conheçam ele, que ele se conecte com as pessoas, para depois, no final, ele conseguir vender. Aí nasce o 3C. Bem básico. Sim. E aí eu vou acrescentando conhecimento dentro do 3C. Daí pego todo o negócio de jornalismo que eu tinha e tudo aquilo ali, vai indo e vira um produto. E aí eu chego pro Matheus, Matheus, agora eu vou te vender esse produto por tanto. Ele, tá, eu pago. Fiquei 1 ano com o Matheus aprendendo. Daí a vizinha da frente, da loja da frente, gostou, do outro lado da rua, eu fiz com ela. Aí fiz outro, agora eu tinha os meus resultados. Aí, começou a lotar a agenda. O que eu fazia quando lotava a agenda? Aumentava o preço. O que acontecia? Metade ia embora. Isso. Por causa do dinheiro. Isso. Porque tem gente que não é para aquele tempo. Exato. E aí eu fui entendendo como que funciona o jogo do empreendedorismo. Que é se autoavaliar, tá? E sempre produzir mais. Mas consciente. Por que estou produzindo mais? Qual é a intenção por trás disso? Quem eu quero atingir com isso? E o que eu melhoro na vida das pessoas com isso? E aí construí essa linha de raciocínio e aí nasceu a Desígnio. E aí eu fui... Por isso que eu te falei que foi acontecendo. Só que sempre vai acontecendo a partir do momento de olhar, pô, isso aqui tá saturando. Hoje eu chamo de saturação de narrativa, tá? Então isso aqui tá saturando e eu aplico isso com os meus clientes. Por que hoje eu tenho uma recorrência de muito mais tempo dentro da minha empresa? Os clientes fidelizam mais
e continuo. Porque eu faço 3 meses, tô fazendo um trabalho 3 meses com ele. Daqui 3 meses eu falo, tá, vamos fazer um diagnóstico de novo aqui do teu negócio. Cara, esse assunto aqui, como é que tá esse assunto? Uhum. Eu acho que já falou demais dele. O que que a gente pode botar no lugar aqui e tal? Porque se eu manter ele só naquele lugar ali, falando sempre das mesmas coisas, do mesmo jeito, acontece um negócio no mercado que é saturação de narrativa. E aí as pessoas param de te acompanhar, as pessoas param de te ouvir. E se as pessoas param de te acompanhar e te ouvir, tu para de Uhum. vender. Uhum. Então, a comunicação ela sempre foi acontecendo na minha vida, mas é com base sempre em muito estudo. Por exemplo, o Matheus tinha um perfil, né? E esse perfil de cliente que te procura mudou? Não? Todos eles querem resultado, o que me procura hoje. Uhum. E esse resultado geralmente depende dele e ele não consegue atingir por falta de uma coisa: Hum. não saber se comunicar. Ó, olha só. Tá anotado aqui. Na tua visão, o que mais trava um profissional na hora de se posicionar e de se comunicar? Cara, necessidade de aprovação. Concordo plenamente. Tu sabe que tu tava falando antes e eu ia mencionar que o maior inimigo, um dos maiores inimigos do empreendedor é o ego, né? É o ego, o orgulho. Então, às vezes o empreendedor ele disfarça o ego e o orgulho com low profile, timidez. Na verdade, ele só tem medo de demonstrar que ele não sabe. Uhum, É isso. uhum. Só que mas aí eu vejo isso muito com os meus mentorados. Mas aí eu vou colocar esse caso clínico mas esse aí não tá 100%. Aí eu sempre digo assim, em primeiro lugar, todos os casos teus ficam 100%? Não. E por que tu acha que dos outros profissionais ficam 100%? Eu sempre falo isso. Não, não, com certeza não fico. Então, as pessoas mostram só o 100%. Tu sabe que as pessoas pegam só o 100% e mostram só o 100%. O diferente é tu falar, olha só, não é sempre que fica 100%. Esse aqui ficou 90% por causa dessa situação, não tem problema nenhum. E todo mundo que tá te olhando sabe que é assim e que tu tá falando a verdade, porque com eles acontece a mesma coisa. Mas o que trava mesmo, o que eu noto, pelo menos com os meus mentorados, é o ego, o orgulho e foi o que tu falou, é o medo de se expor, né? É o E medo da tem exposição. uma coisa, Bernardo. Por exemplo, tu tá fazendo para o teu negócio é para outros dentistas. Uhum. O negócio do teu cliente é para o Paciente. consumidor paciente, Perfeito. tá? E o que acontece, cara? Quando ele entende a hierarquia do negócio, tu tem que dizer assim, ó, eu tenho clientes que são psicólogos, Uhum. uma coisa bem Ah, parecida. Uma coisa que eu sempre digo, cara, para de querer produzir conteúdo pro teu concorrente. bah, Você precisa construir um bah. conteúdo pro teu cliente. Conversa com quem vai comprar de ti. Exato. E aí entra o posicionamento, tá? Porque como é que eu começo o meu trabalho diagnóstico? Uhum. Eu mando um questionário e eu preciso conhecer o Bernardo. Bernardo, eu faço, cara, são média 60 perguntas. Uhum. Eu tenho um cliente, o Giovanni, dono da Hora do Pastel, Aham. da franquia, né? Aham. E aí ele disse assim, cara, eu tive que convidar a Thaís, a esposa dele, pra ir jantar, pra nós debater o teu questionário, porque tava muito difícil. Pra alinhar. Porque eu digo, cara, não põe no GPT. Não, Me responde. ah, E se tu não sabe, diz assim, ó, não sei. é bem melhor. Tá entendendo? É. Porque aqui eu começo o meu trabalho. A Uhum. mentoria, ela é isso. A mentoria, ela é pra te produzir consciência, Uhum. tá? Pra que você tenha visão e consiga enxergar o caminho que tu vai percorrer. Uhum. Tem gente que diz assim, cara, mas o resultado da minha mentoria depende do meu mentorado. Mentorado. Não, a responsabilidade é do mentor. Agora, existe um outro ponto. O mentorado não quer seguir o caminho que o mentor tá mostrando. Ele não vai ter resultado, porque o caminho tá atrelado àquilo. Mas o cara tem mentor, Bernardo, que ele tá jogando sempre a responsabilidade em cima dos ombros porque ele não consegue produzir resultado, entende? Exatamente. Então, eu sempre digo isso. Então, a gente segue essa linha. Faz primeiro um diagnóstico. Quem é o Bernardo? A partir daqui, eu crio os funis de conteúdos, Uhum. tá? Tá. Com o teu arquétipo alinhado, eu já sei qual que é o teu arquétipo, eu já sei qual que é o tom de comunicação que tu usa e já sei com quem tu quer falar. Uhum. Então agora eu vou mapear o quê? O território.
Tá. Tá? Então a gente cria um território, inclusive eu tô com uma série de mini aulas de 1 minuto e meio no meu Instagram, Uhum. tá? Então fica a dica para você, @SR Júnior Ribeiro, vai lá, todo dia eu tô postando uma mini aula sobre comunicação, e eu falo muito sobre isso. Um dos últimos vídeos, incrivelmente, é sobre território. Então tu traça um território, tá? Já sei o nicho, e agora eu vou me posicionar nesse mercado. O que que eu faço quando eu me posiciono? Eu me mostro, mas do jeito correto, falando com a pessoa específica. Aí tem gente que tá se posicionando e vem um hater e começa a falar: ah, não sei o que, não sei o que, cara, mas eu não tô conversando com esse cara. Isso. Deixa ele falar. Ah, mas eu apago o comentário dele. Não, cara, deixa ele falar. Deixa eu falar sozinho. Tá entendendo? Porque assim como tem um cara que não gosta de ti, tem muitas pessoas que gostam. E o mal da gente é, primeiro, produzir conteúdo para concorrente, e segundo, dar ouvido para quem não compra da gente. Foi o que eu falei, tu tem que te comunicar com para quem tu vai vender. Tu não precisa te preocupar. E assim, nossa, isso acontece muito, cara, muitos caras desenvolver conteúdo e aí aqueles termos técnicos absurdos que é o outro médico que vai entender, que é o outro psicólogo que vai atender, que é o outro advogado que vai entender. E quem vai comprar deles não é o outro advogado, é o cliente que vai comprar deles, né? Então, nossa, como isso é comum, como isso é comum. E daí o que é mais fácil quando tu tá fazendo comunicação? É copiar os outros. Isso é outra coisa. Aí, cara, vou usar a tua clínica como exemplo, tá? Uhum. Tá todo mundo fazendo uma trend. Aí, tu poderia ter feito essa trend, mas tu foi lá e fez o quê? O Bernardo entra na clínica com o dedo quebrado. Uhum. Gancho e tal. Ficou divertido, ficou engraçado, mas não é uma trend. É Isso. o Bernardo entrando. E, cara, aquele vídeo eu achei genial. Eu disse, cara, é quebrando a curva. Não tô dizendo que não pode fazer uma trend. Sim. Só que tu precisa avaliar se isso cabe dentro do teu negócio. Se faz sentido, né? Se faz sentido pra ti. Pô, eu gasto uma grana. Cara, não é barato. Vou dizer pra você assim, ó, não é barato ser posicionado. Não, claro. E não é só dinheiro que eu tô Não, falando. tempo, psicológico. E dinheiro no final. Não, e dinheiro, Tá claro, entendendo? mas... Só que a pessoa conta só o preço que ela paga pra mim. Uhum. Ela não paga. A primeira pergunta que eu faço quando o cliente começa a incomodar e não querer aplicar a mentoria. Cara, hoje dificilmente isso acontece comigo, tá? Isso acontece, tipo, cara, tu não vai ter resultado comigo, cara, procura outra pessoa. Não faz sentido a gente trabalhar junto. Mas assim, quando o cara entende o negócio, tá? A primeira coisa que eu digo assim, cara, quanto que custa a tua hora? Uhum. Vamos fazer uma conta rápida? Uhum. Vamos arredondar. Minha hora custa R$1.000. A do Juninho custa mais 1.000. Então, quanto é que tu tá pagando aqui? Uhum. É isso aí. 2.000. Quanto tempo tu leva pra vir de rolante até aqui? Mais 1 hora. Pá, mais 1.000. Uhum. Ah, quanta coisa. Aí tu começa a botar na ponta do lápis. E aí tu vai dizer, pô, cara, mas pra mim me posicionar custa 50 mil por mês. É. Porque tu botou na ponta do lápis. Mas parei, achei que eu ia gastar 3, 5, 10 mil. Ele não, eu gasto 50 mil por mês. E quanto é que tu tá faturando com isso? Aonde isso tá te levando? Quais são os resultados que tu tá produzindo? Tá entendendo? Claro. Quantas pessoas tu tá alcançando? Esse posicionamento tá te levando pra hoje. Porque se ele não tá te levando pra lugar nenhum, não existe posicionamento. Existe um conteúdo mal feito que não tá fazendo nada, só tá preenchendo feed na tua rede social. E aí perde sentido. Só ego. Só ego. E é um dos maiores problemas também, junto com aquilo que a gente falou. Não, eu vejo muito isso. Eu tenho uma opinião muito polêmica sobre inauguração, por exemplo. Inauguração de espaços, tá? Festa de inauguração, coquetel de inauguração. Dependendo do tipo de negócio, eu acho muito válido. Por exemplo, uma loja de roupa, acho muito legal. Uma joalheria, acho muito legal. Tu efetua vendas, acho muito bacana. Agora, eu tô fazendo uma ampliação gigante lá na clínica. E o pessoal me pergunta direto: quando é que é a inauguração? Quando é que é a inauguração? Não vai ter inauguração. Porque o que eu penso sobre uma festa de inauguração em relação, por exemplo, a uma clínica odontológica, uma clínica médica, é o seguinte: é um show de ego do dono. É pro dono mostrar assim: nossa, olha tudo que eu consegui construir. Por quê, Juninho? Porque o meu paciente, ele
é o meu paciente pelo resultado e pelo atendimento diário que eu dou a ele. Então, seja o acompanhamento pós-cirúrgico, o resultado que ele vai ter lá no final. É por isso que ele é meu paciente. Claro que eu ter um espaço lindo, maravilhoso e ter uma estrutura linda, maravilhosa, contribui na parte de agregar valor. Mas, e talvez eu conquiste mais, sim, talvez eu conquiste mais pacientes assim, porque mais gente vai entrar na minha clínica. Só que o paciente que vier e permanecer única e exclusivamente por causa da minha estrutura física, ele não permanece. Porque se o meu atendimento não estiver conversando com o alto nível da minha estrutura física, o meu paciente não vai permanecer. Sobre festa de inauguração, o que eu penso? Ego e só tem uma grande possibilidade de eu esquecer de convidar alguém. Vou pegar o café. De eu esquecer de convidar alguém e essa pessoa ficar fula comigo e nunca mais aparecer. Vou dar um exemplo. Na obra da clínica, todas as obras que nós fazíamos, nós contratávamos as mesmas pessoas. Então, iluminação, isso. Pedras, isso. Pessoal da obra ali, Obrigado. Era fiel Pedro, aquele isso, aquela galera. profissional. Aí teve uma das empresas que sempre nos prestou serviço que fez uma ampliação muito legal e tal, e fizeram uma festa de reinauguração e não nos convidaram. Porque tinha muita gente. Eu não dou bola pra isso, mas tinha muita gente. A Glécia ficou fula. Como não nos convida? A gente é cliente, a gente paga isso, paga aquilo, paga não sei quanto. Quer saber? Não trabalho mais com eles. Os caras não erraram com a gente. E aí foi a visão que eu tive. Eu tive, cara, um cara não vai entrar numa festa de inauguração da minha clínica e vai olhar assim e vai dizer, uau, como é linda, vou trocar de dentista. Não vai, cara. Ele confia no dentista, ele confia no resultado, no médico, no advogado. Advogado é muito parecido. Engenheiro também. Engenheiro, cara, profissionais de confiança. Exato, todos os prédios. Nossa, até parece que eu sou um construtor. Mas tudo que eu faço, cara, é o mesmo casal de engenheiros, entendeu? Até porque a gente conhece. Exato, cara, já sabe o que eu quero. Elimina tempo. Exato, ganha dinheiro, sabe? Elimina o tempo, não fico fazendo pesquisa. Mas é uma guerra contra o ego, entende? E quando a gente fala em comunicação e posicionamento, eu acho que existe uma linha muito tênue. Assim, ó, o que é ego e o que eu realmente estou produzindo? Tu falou uma coisa que eu vou muito ao encontro disso, eu concordo muito contigo. Que é, o cara tá realmente tá se posicionando, mas qual é o resultado que aquele posicionamento está trazendo? Nenhum. Então é só ego. É só ego. Então é só uma comunicação mequetrefe, sem posicionamento, que não dá resultado, é só pro bonito aparecer mais. Ego. E eu acho isso muito tênue, assim, porque a gente se encanta com o aparecer, com o... ele é o melhor, mas, cara, ser o melhor sem resultado não adianta nada, não adianta nada. E aí eu acredito que tenha que ter uma comunicação e um posicionamento assertivo, né, com um ICP lá, com um avatar certo a ser direcionado, né, isso... Quando tu vai começar um projeto de comunicação e posicionamento com os teus clientes, tu traça um avatar, por exemplo, para quem nós vamos falar? Sim, a gente faz uma linha, uma projeção de 6 meses, tá? Ótimo. E em 3 meses eu faço um novo estudo para entender aquele movimento ali, se está funcionando, o que não está funcionando e o que precisa mudar, com quem a gente está comunicando. Cara, e aí nesse meio tempo ainda entra as necessidades do cliente, que é, cara, eu comecei a melhorar minha comunicação e agora eu quero fazer tráfego pago. É outro tipo de conteúdo. Porque a gente não produz conteúdo para ganhar views. A gente produz conteúdos para fazer um posicionamento, para as pessoas entrarem no teu perfil e entender quem tu é. A partir do momento que a gente consegue isso, a gente começa a criar conteúdo de engajamento. Entendi. Aí, no meio do conteúdo de engajamento, começa a criar conteúdo de vendas. Deixa eu te fazer uma pergunta, até porque depois, se a gente cria um conteúdo de engajamento, esperamos que o público engaje, então o público vai entrar no meu perfil. E aí eu tenho que estar posicionado. Tem que estar posicionado. Bem claramente, né? Não adianta então por isso que faz essa ordem. De, bom, primeiro posiciona,
Depois se preocupa com engajar. Isso. E daí depois Em primeiro engajou, lugar, posicionou, eu vendeu. quebro o ego do cliente quando ele chega, tá? Eu sempre Boa. digo, cara, a gente não trabalha por views. E, cara, e visualização é só ego. É só ego, cara. É só ego. Porque o cara. O cara. Não, mas olha só. Eu fiz um vídeo, deu 8, 10 milhões de visualização. Beleza. Deixa eu ver aqui a média de tempo assistido. Aí tu vai olhar nem 3 segundos. 3 segundos. 2 segundos. É isso aí. Tá entendendo? E aí tu olha assim, o cara passou, viu. Ele viu o gancho, ficou ali, achou engraçado e foi embora. É isso aí. Entende? Então, algumas pessoas vão assistir, mas, cara, nem todo mundo. E daí o cara foi assistir, foi ver quem tu é. Não tinha nem seguidor. Agora, pô, fiz um material viral lá e cheguei e ganhei seguidor. Aconteceu com uma pessoa no podcast. Em um corte dela no podcast, deu 6 milhões de visualização. Uau. E aí ela ganhou 18 mil seguidores. Por que ela ganhou 18 mil seguidores? Que massa. E ela nem era posicionada, ela não fazia conteúdo estratégico. Só que ela tinha muito conteúdo de live, coisa entregando aquilo que aquelas pessoas viram no vídeo e pensaram, pô, eu preciso encontrar isso lá. Você tá entendendo que o posicionamento é isso? É a pessoa chegar no perfil e encontrar o que ela precisa. E não... Sabe, esse é o mal das pessoas. Produzir conteúdo só para aparecer. Ego, cara. Ego, entende? Então a gente trabalha sempre na contramão disso. Então a primeira coisa que a gente quebra é o ego. Digo, cara, é o seguinte, ó, nós não estamos produzindo, aqui nós estamos desenvolvendo a tua comunicação. Por quê? Agora eu tô com alguns clientes de fazer vídeos espontâneos. Tá? E aí eu chego lá, começo a fazer pergunta e o cara começa a me falar sobre o negócio. Daí ele, né, e tal. Eu disse, cara, é o seguinte, vamos quebrar isso aqui. Porque agora tu precisa desenvolver a comunicação. Tu já sabe ler um no prompter. Tu entende? Tu mandou conteúdo, eu fui lá, eu escrevi pra ti. Agora vamos pegar e organizar como tu pode entregar isso de forma genuína. Porque a minha função não é te tornar refém de mim, cara. De conseguir fazer alguma coisa só porque eu tô contigo. Só porque eu tô te dando direção. Só porque... Não, tu precisa aprender a construir narrativa. E aí, cara, daí tu pega isso... Eu fiquei emocionado. Teve cliente meu que se emocionou me dando depoimento. Pô, cara, se tu não conheceu o Juninho, conhece. Pô, o cara trouxe coisa na nossa vida, um ser humano que mudou a nossa vida. Por quê? Porque me ensinou o valor da comunicação. O Giovanni falou no vídeo dele que eu achei genial. Ele falou assim, cara, a comunicação é a diferença entre o erro e o acerto. Eu disse, cara, o cara tem essa concepção do meu trabalho. Eu disse, cara, acertei na Mega Sena. Tá entendendo? Porque quando eu olho para essas informações que esses clientes meus estão me dando, estão dizendo assim, cara, continua nesse caminho, evoluindo e entregando, evoluindo e entregando, evoluindo e entregando, porque hoje eu entendi que a métrica para ser milionário é ajudar outras pessoas a se tornarem ricas. Com certeza. A meta para ser bilionário é ajudar outra pessoa a se tornar milionário. Entende? Sempre ajudando alguém a ficar melhor. Gente, eu tô falando do milionário, bilionário. Não é sobre dinheiro, é só para te ter mensurado na tua mente aquilo que tu vai produzir de resultado para te melhorar. Não pode melhorar só para você. Porque se for só para você, cara, é benefício próprio e ninguém consegue crescer sozinho, cara. Exato. E até tô achando muito legal essa nossa conversa, porque conforme a gente vai desenvolvendo a conversa, as perguntas vão sendo respondidas antes. Então, o que muda na vida de uma pessoa quando ela começa a se comunicar? Na vida profissional, como um todo, vai vindo, né? Cara, tu já viu casos de transformação real, assim? Porque o que eu noto lá dentro da minha empresa, tá? Cara, as pessoas que estão lá dentro da clínica mais de um ano, elas são completamente diferentes do que eram antes de entrar na clínica. Eu brinco lá com a Luana é uma das nossas colaboradoras, faz 1 ano e pouquinho que ela tá lá. Eu falo pra ela, se tu te encontrasse no ano passado, tu hoje te encontrar contigo do ano passado, vocês não se conhecem mais, vocês se transformaram. Então, que foi o que tu falou, é gerar crescimento, e isso é ficar rico, né? Isso é a gente se tornar milionário. E com o passar dos anos, acaba se tornando milionário em dinheiro também. Porque isso, o dinheiro é consequência. O dinheiro é consequência. E eu vejo muito isso do pessoal se transformando lá na clínica, justamente pelo jeito de nós pensarmos, a cultura de resultado, cultura de honestidade, de entrega real, de transparência. Eu vejo, pô,
pessoal se transforma profissional e pessoalmente. Então começa uma transformação pessoal que eu fico, uau! Tu já notou isso com um cliente teu? Ah, o cara não sabia se comunicar, não sabia se posicionar, ou nem sabia a importância da comunicação e do posicionamento? O cara cru, Tem. que tu levou a comunicação e posicionamento, o cara simplesmente aflorou-se, o cara Eu desabrochou. tenho um cliente meu que ele não se comunicava, as reuniões dele eram mais rápidas justamente para ele terminar logo, porque ele não gostava de falar assim, tanto assim. Era um cara que no íntimo ele conversava normal com todo mundo, Aham. tá? E hoje ele tá com vídeos que bateram mais de 200 mil visualizações. Ah, que demais. E é um contador. Cara, é um assunto chato, Vá, difícil, tá louco. tá entendendo? Claro que sim. E aí tu olha perfil posicionadíssimo. Que Cara, legal, cara. e aí eu tenho um psicólogo. O psicólogo ele abre o vídeo de depoimento dizendo, cara, fui chamar o Júnior pra fazer um vídeo institucional e descobri na reunião que eu era prolixo, não sei o que, porque eu faço uma mentoria, Sim, uma consultoria. sim. Quando eu vou atender um cliente para me vender, eu faço uma consultoria, eu entrego tudo para ele que ele precisa saber. Se ele quiser pegar aquilo ali para outro cliente, ele vai. Só que qual é a probabilidade desse cara ir para outro cliente depois da entrega que eu dei para ele? Não Nossa. vai, sabe por quê? Porque o cara identificou em mim numa conversa os meus problemas e disse que pode me resolver. E aí o Júnior começa falando assim, o Júnior é o psicólogo. Uhum. Ele começa, cara, eu vim pra uma call pra comprar um vídeo, descubro que eu sou prolixo, não sei o que, não sei o que. Então há mais de 1 ano e meio fazendo um trabalho que mudou o meu posicionamento. Nem sabia o que era posicionamento. E o que tu falou, tu citou aqui uma coisa muito importante para os empreendedores. Tu falou assim, tu vai pro primeiro, tu foi fornecer um vídeo, né? E tu entregou muito mais de graça. De graça. E o que eu acho mais legal disso é entregou de graça sem a intenção de, eu vou fazer isso para ele ter aquela reação. Não, é porque as pessoas chegam pra mim e dizem, meu, tu entrega demais. Não, isso não, cara. E eu digo, cara, é que eu aprendo enquanto eu tô entregando. Tem coisa que nasce enquanto tu tá falando, cara. Juninho, isso é uma coisa que eu discordo plenamente. Eu também. De quem pensa, tu tá entregando demais, tu entrega só o que o cara. Cara, eu sou muito assim, me pagou. Tu vira um medíocre, cara. Eu vou entregar tudo que eu tenho. Não, mas o detalhe, esse cara não te contratou ainda. Não, e tu já entregou. Isso. Aí o cara fica na mente, cara, quando eu pagar pra esse cara. Isso. Não, o que eu quero dizer é assim, ó. O pagar é o cara parou pra me ouvir, o cara investiu tempo, ele parou ali, cara, eu vou entregar tudo. Ele parou pra ouvir o podcast, eu vou entregar tudo que eu tiver pra falar no podcast, deu. Quando eu vim falar contigo, conversar contigo no teu podcast, tu me falou, nossa, tu falou coisas que eu não imaginei que tu fosse falar assim na frente das câmeras. E por quê? Cara, porque eu quer saber? Piorou no da Glécia. No da Glécia piorou 10 vezes ainda. Mas por quê? Pô, não faz sentido eu vir Pro negócio e não me intuito entregar. de contribuir. Pô, é um intuito de contribuir. Aí eu vou medir o que eu vou contribuir. Cara, contribui até o talo, o máximo que der, entende? E o gatilho da reciprocidade sempre funciona, né? Sempre funciona. Cara, então... existe uma coisa, tá? Que eu sempre falo, verdade não quebra posicionamento. Tem gente que diz assim, pá, cara, vamos mostrar isso, vamos mostrar aquilo, não sei o que, não sei o que. Eu disse, cara, verdade não quebra posicionamento. Mostra quem tu é de verdade. As pessoas, elas vão te comprar. Talvez tu tá querendo vender pra uma pessoa que não tá no teu momento. Não é que ela não vai te comprar. Ela não vai te comprar agora porque não tá no teu momento de vender pra ela. Exato. Tu não tá pronto pra essa pessoa. É isso aí. Porque quando tu estiver pronto, cara, em 2023, tá? Depois da palestra do Thiago Brunet, eu fui pra um evento e aí tinha o cara da China que virou meu amigo, hoje é meu amigão, tá? Milionário, o cara é top, mas simples. Mano, talvez um cara mais simples do que eu até. Uhum. Tá? E tem muito mais grana do que eu. Uhum. E, cara, esse cara é genial. Só que na palestra dele falou um negócio. Cara, o dinheiro tá sempre na mesa. Eu acho, parece que a gente combinou. Parece que nós combinamos, cara. É impressionante.
Quem não se posiciona está deixando dinheiro na mesa? Juro, tá escrito aqui. E aí ele disse assim, o dinheiro tá sempre na mesa. Sabe qual é a diferença, cara? É que tu entende que tu precisa de dinheiro pra fazer as coisas acontecer. Uhum, uhum. Sabe? Às vezes o teu melhor negócio não vai exigir de você R$1. Sim. E aí, nesse tempo eu não tinha desígnio, eu não tinha estúdio, eu não tinha nada. Terminou a palestra, eu falei pra ele, cara, tu fala isso porque tu é milionário. Geralmente um cara que é milionário sempre fala É isso. sempre. Daí ele disse pra mim assim, Juninho, eu vim pra China em 2005, tá? Eu vendi o meu Ford Fiesta, Uhum. era um carro popular. Sim, sim. Eu morei num kitnet, que era o meu escritório durante o dia, de noite era a minha casa, tá? Eu fiquei desolado por um tempo, porque eu tô num país onde ninguém fala a minha Tá língua, louco. onde eu não conheço ninguém, Come cachorro. entende? E eu preciso produzir resultado. Então, 20 anos depois, eu tô aqui. E aí tu chega pra mim e diz assim, pra ti é fácil falar porque tu tem dinheiro. E aquilo me marcou. Só que quando eu fiz essa pergunta pro cara, eu acessei ele. Ele disse, o cara teve coragem de fazer essa pergunta. Uhum, claro, Quando claro. ninguém tem coragem de fazer pergunta, cara. Cara, quando eu olho pro Bernardo, Hã? eu olho pro Bernardo como um ser humano, que tem algo pra me ensinar, mas também pra aprender. Aprender, claro. Então, tipo, quando a gente se coloca nesse lugar de mesa aqui, Bernardo, nós estamos, ó. Bernardo, eu não sei se tu é mais alto ou se eu sou. Mas na mesa nós estamos na mesma altura, cara. Que a mesa, ela nos nivela aqui, ó. Por baixo aqui, ó. Uhum, uhum, Tá? uhum. Então, quando a gente tá na mesa, a gente olha de igual pra igual, tem coragem de fazer pergunta. E essa pergunta, às vezes, essa pergunta vai mudar a tua vida. Uhum. Passou um tempo, eu falei pra ele, cara, tu acredita que eu montei a Designo, construí o estúdio sem dinheiro? Uhum. Uhum. Quando eu já contei essa história aqui, mas quando eu vim pra construir a Designo, eu tive um amigo que chamou assim, cara, eu tenho um espaço que é pra ti. Eu disse, cara, não tenho grana. Uhum. Não tenho grana, não é pra mim, não, tal, tal. O cara, não, assim, assim, assim. Ah, mas e tal coisa? Toma aqui. Mas e tal coisa? Toma aqui, faz. Aí falei com o cliente, cara, acho que eu vou abrir um espaço. Era uma empresa de ar-condicionado. Vou botar o ar-condicionado pra ti. Me paga quando o negócio acontecer, vai me pagando em serviço. Falei pra outro, cara, eu aluguei lá, agora eu preciso fazer as paredes, preciso fazer os negócios. Não, vou te pagar 6 meses adiantado pra te fazer as paredes. Uhum. Mano, quando você tem credibilidade e pessoas que acreditam em você, Uhum. você não precisa de dinheiro. E tu só vai ter credibilidade e as pessoas vão acreditar em ti se tu for de verdade. De verdade. E Só se tu for de verdade. volta aquele Volta ao ponto. ponto da verdade. E esse é o melhor posicionamento. Tem muito coach, eu não sou contra coach, tá? Eu consumo coaching Sim, sim, também. sim, sim. Tem um grande amigo, até indico pra você conhecer ele. O Ney Aloy, cara, o cara é genial. Agora ele tá com um outro ramo, assim, de mentoria e tal, construindo negócios com uma base de educação. Eles construíram um clube de educação muito legal também. E tá revolucionando o Rio Grande do Sul com empresários. Mas esse cara me acompanha no dia a dia. E esse cara, ele fala uma coisa muito legal pra mim, tá? Que é sobre, cara, olhar pra si, os valores que tu tem, tá? E conseguir transmitir isso com verdade. E tem uma coisa que ele fala dele, assim, cara, eu sei que parece papo de coach, mas assim, ó, esse negócio de parecer até se tornar é uma mentira, Uhum. tá? Uhum. Tem muito coach que tá dizendo assim, ó, Vai, pareça eu não gosto. até se tornar. Ah, não Aí o gosto. cara vai lá, aluga um carro pra mostrar que ele é, aluga uma casa pra mostrar que ele é, e o cara conhece o cara não é nada. Então ele diz assim, cara, seja até se tornar, tá? Seja Isso. alguém na tua realidade com uma mentalidade milionária. É diferente, cara. Você vai se tornar um milionário, tá? Seja alguém de verdade para as pessoas. O conselho que eu dou para você, indiferente do momento que você esteja vivendo, seja sempre de verdade. Não tenha medo de mostrar as tuas cicatrizes, não tenha medo de mostrar que você errou e não tenha medo de ser você. Tu sabe que isso uma forma de raciocinar que eu concordo plenamente. Eu contratei uma pessoa essa semana, tá? E fiz as entrevistas na quarta-feira, há 2 dias atrás, hoje é uma sexta-feira que a gente tá gravando. Fiz entrevistas e eu selecionei a pessoa da seguinte forma. Dentro da conversa, eu notei que tinham pessoas que estavam, pelas palavras, estavam pensando única e exclusivamente em, bah, e daí
X momento eu vou chegar em tantos mil reais de grana. Ah, legal, então é isso, e dentro de tanto tempo eu ganho tantos mil. Tá, e daí, e se eu fizer mais rápido, eu consigo ganhar tantos mil mais rápido? E se eu não conseguir, eu nunca vou ganhar tantos mil? Só falando dos tantos mil. Já teve a pessoa selecionada que ela falou assim: tá, legal, quero muito, claro, todo mundo quer, né? Quero muito ganhar esses tantos mil, só que é o seguinte: como é que eu vou fazer isso aqui que tu tá me mandando fazer? Ou seja, o foco da pessoa é como é que eu vou executar a tarefa. Por quê? Porque eu sei que se eu executar a tarefa, depois eu vou ter lá o ganho financeiro. Mas como é que eu vou executar a tarefa? Por que eu tô te trazendo isso agora? Porque assim, a pessoa que tem esse tipo de visão é a pessoa que já vai começar a se comportar como quem vai ganhar tantos mil. Então ela muda o comportamento dela antes de ganhar tantos mil. Ela ainda não ganha 5 mil, 10 mil, ela quer ganhar 10 mil. Ela ainda não ganha 10 mil, mas ela já está se comportando como quem ganha 10 mil. Ela não está aparentando ganhar 10 mil. Ela não está fingindo que está ganhando 10 mil. Ela começou a se comportar como alguém que ganha 10 mil. E é essa a verdade. Eu quero me tornar um milionário, então eu vou começar a me comportar, a mente, comportamentos. Respeita a família, cumpre horário, pratica exercício, cuida da Uma alimentação. pessoa extraordinária. E isso, produz de fato. Bom, tu começou a fazer isso, agora tu tá ficando pronto para te tornar um milionário e depois tu vai acabar te tornando milionário. E aí quando tu te tornar um milionário, tu vai dizer assim: "Hoje eu sou milionário. Eu acordo cedo, eu tenho um carro bonito". Tu entende? É esse o raciocínio. E normalmente o pessoal interpreta isso, que tem alguns eu não gosto de usar a palavra coach, porque daí a gente denigre a idade A a profissão, profissão do eu coach. acho genial. Que o Coach é treinador. o coach é maravilhoso. Só que ficou Banalizar. banalizou. Vamos usar guru. Os guru. Guru. Guru fala Guru, isso. exatamente. Então tem guru de internet que fala: não, tu tem que te comportar como se tu já tivesse. E aí as pessoas interpretam como? Ter uma Ferrari. Então eu vou alugar uma Ferrari para fingir que eu tenho uma Ferrari. Foi o que eu falei dos 10 mil reais. A pessoa começa a fingir que está ganhando 10 mil reais e acha que aquilo ali vai atrair os 10 mil. Não! O que vai atrair é o comportamento diário igual ao de quem ganha aquilo. Ganha, de quem faz aquela grana, de quem recebe aquela grana, Sabe né? que ontem eu tive terapia, e aí eu faço com outra pessoa ali, com a Régia. E aí a Régia, cara, é genial o que ela falou pra mim sobre os comportamentos. Uhum, E nós estávamos falando sobre isso, né? uhum. Ela disse, cara, tu tem uma mente assim, a gente tem comportamentos, às vezes, que são obsessivos. Que a gente se Normal. abstém a fazer algumas coisas, tal. Só que, cara, tem coisas que parecem ruins e não são, tá? Tá. São comportamentos, só que tu tem que trabalhar eles. Uma das coisas que ela falou, cara, a gente nasce com tudo que tem no nosso organismo pra funcionar. Todo mundo tem uma dose de ansiedade. Sim. Todo mundo tem uma dose de medo. Uhum, Aí eu usei a analogia com ela, disse, tá, então quer dizer que a gente é tipo um mutante, uhum. tipo um X-Men, Camaleão. que eu sou mutante enquanto eu não sei dominar os meus poderes. Uhum, Quando eu aprendo a dominar os meus poderes, quando eu encontro o professor Xavier, uhum. eu viro um super-herói. Dela, cara, achei genial a analogia. Nós, seres humanos, somos todos mutantes. Vamos colocar assim na Uhum, analogia para as pessoas entenderem. uhum. E ela disse assim, cara, você precisa dominar tudo. O nível de ansiedade é aceitável. Agora, excesso de ansiedade é o problema. Excesso de medo é um problema. O medo, na medida certa, é bom. Claro. Sabe? Porque isso faz parte da vida. Inteligência emocional, né, Juninho? Tu sabe que teve uma vez que a minha terapeuta falou assim pra mim, cara, porque eu tenho muita raiva dentro de mim. Eu tenho muita raiva. Só que a raiva é o que faz eu sair do lugar. Entende? Eu fico com aquilo, não, chega! Energia. Isso. E aí eu falei um dia eu falei pra minha terapeuta que eu queria matar essa raiva dentro de mim. E dela falou, tu tá louco, de jeito nenhum, é essa raiva que te projeta. O que tu tem que fazer, Controlar. exatamente o que tu falou, o que tu tem que fazer é aprender a controlar essa raiva e na hora certa tu deixa ela vir.
Tu libera ela, aí ela vem, tu age, e aí tu tem que controlar ela. É tipo o Incrível Hulk. Cara, daí controla, porque senão tu vai destruir Nova York, entendeu? Fica a dica, né? Procure um psicólogo. Não, Todo mundo precisa. todo mundo. Ah, isso, nossa, É genial. eu falo isso Porque, pros meus pacientes. porque Cara, tu faz acha, terapia, faz tu vai lá, tu terapia. vai conversar, não sei o que, não sei o que. Não, mano, tu vai Não, mudar a tua forma de pensar. vai olhar pra dentro, né? Cara, tu pega uma pessoa que é muito inteligente, tá? Mas ela não aprende nada. Vamos usar um exemplo agora da tecnologia, ChatGPT. Se tu não ensinar nada pro não. ChatGPT, ele vai ser uma inteligência artificial burra. Burra. Não, exatamente. Entende? Esse é um Porque, na agente. verdade, a inteligência artificial, na verdade, ela não é uma inteligência artificial. Ela é um assistente de aprendizagem. É isso aí. Ou seja, ela vai ser inteligente na medida que tu for tornando ela inteligente. E tu pode ver, o teu ChatGPT vai ter a tua personalidade, o meu vai ter o meu. É muito legal. Então esse que é o legal. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Tu acha, Juninho, a gente tá caminhando pro final, tu acha que o posicionamento do dono do negócio, assim, porque, por exemplo, alguns anos atrás, o que muitos empresários falavam, né? Eles falavam assim, bom, a, a empresa não pode ter a cara do dono, porque o dono não pode aparecer, o próprio Flávio Augusto, né, não aparecia, era um anônimo. Então, isso a gente vê que vem mudando. Hoje as pessoas parecem que compram pessoas e não compram empresas. Uhum. Então, bom, eu vou comprar um curso do Vende-se porque é do Caio Carneiro, Uhum. né? E tu acredita que o dono se expor, o dono se posicionar, se comunicar melhor, ajuda no crescimento da empresa, seja da clínica, de qualquer tipo de empresa? Tu acha que é primordial? Com o advento da internet, apareceu muitas pessoas que pareciam ser, Uhum, tá? E daí ele mostrava um negócio legal e tal, e tu ia olhar, era um fundo bonito. uhum. Só pra a Sim, gente sim. criar um plano de fundo. Aham. As pessoas foram se decepcionando com as entregas, Uhum. tá? E aí, foi necessário, ou vou contratar alguém para ser o rosto da minha empresa. Aí esse cara vai lá e se envolve num escândalo, num negócio, porque o compromisso dele é com ele, não é com a empresa que ele foi contratado. Tá. Então, foi criando um mecanismo de confiança nas pessoas quando ela vê o dono da empresa. Pô, Entendi. esse cara se importa comigo a ponto dele. Eu sei que pra ele é oneroso estar aqui e tal. Só que junto com esse posicionamento, Bernardo, que ele fez pra ele vender mais ali na empresa, pra empresa poder se posicionar e tudo mais, por consequência, tem um posicionamento do dono na identificação com as pessoas. E quando as pessoas se identificam com ele, elas não querem mais só saber sobre o produto, elas querem saber sobre ele. E aí, quando tu descobre um ser humano incrível que criou algo genial, vou te dar um exemplo. Vamos usar o exemplo aqui do velho da van. O Uhum. pessoal chama o velho da van, Luciano Hang. O Luciano, ele era um cara bem simples, com Uhum. uma lojinha pequenininha em Brusque, Uhum. e ele teve uma visão, ele foi ampliando aos poucos. Cara, a van se tornou ao longo de 20 e tantos, 30 anos, sei lá agora quantos anos tem a van ali, mas tipo, ele perpetuou durante muito tempo fazendo, cara, Uhum. sabe, como é que vocês vendendo almoço pra comer a Ah. janta às vezes. Uhum. Mas, cara, às vezes não jantava pra sobrar um pouquinho, porque no outro dia ele precisava investir pra empresa crescer um pouquinho mais. Basicamente assim, hoje esse cara é gigante. Uhum. Ele pagou o preço. Uhum. Só que hoje ele não quer vender o produto das lojas. Uhum. Ele quer mudar a consciência das pessoas. Por que que ele precisaria andar de verde e amarelo? Não. Com uma mensagem estampada no peito? Não precisa. É um propósito muito maior. Só que o propósito dele cara, eu quero educar as pessoas para que elas sejam melhores amanhã. Através da comunicação. Através da comunicação. Então, tipo, quando o cara aparece hoje, ele não tá só vendendo, ele tá educando o mercado, ele tá educando as pessoas a se tornarem melhor, porque ele viveu muita coisa que muita gente não viveu. Tu sabe que a gente está conversando bastante aqui, a gente está falando muito da importância de se comunicar e da importância de se posicionar. O público que nos escuta, a esmagadora maioria tem consciência da importância, sabe? Aquela pessoa que, tá, eu sei que eu preciso. Tem muita gente que é assim, né? Tá, eu sei que eu preciso me posicionar, eu sei que eu preciso me comunicar. Mas, daí tem que fazer isso aí, eu não quero aparecer, sabe? Sabe aquela coisa de eu já sei que é importante, mas eu já
me iludo dizendo que eu não quero, me iludo, aquilo que a gente conversou no começo do episódio, me iludo dizendo que eu tenho vergonha, que eu sou low profile, que eu não quero me posicionar, né? Mas por que eu tô te falando isso? Essa pessoa que sabe que precisa se comunicar melhor e que sabe se posicionar melhor, que sabe que precisa se posicionar melhor, ela por algum motivo tá travada. Tu tem alguma dica pra essa pessoa assim, cara, começa fazendo isso? Ou, talvez eu te bote numa enrascada agora, mas tu tem assim, ó, 3 passos. Ah, cara, tu não sabe como começar? Faz isso, ó. Começa isso, faz isso, faz isso. Primeiro ponto. O que tu vai dizer é verdade? Tá? Tem que ser. Segundo ponto. Resume o que tu vai dizer em uma frase. Tá. Terceiro ponto. Põe o telefone pra gravar e posta. Fecha o olho e posta. E posta. Ah, mas não ficou muito bom, eu não sei editar. Cara, posta, sem edição mesmo. Mostra. Cara, hoje um dos perfis que mais tá crescendo no Brasil nos últimos meses agora é de um pastor mineiro, tá? Que ele só posta um negócio. Aí eu vi os primeiros vídeos dele, ele fazendo dancinha, fazendo um monte de coisa lá pra ele se soltar, mas todo tímido. Hoje o cara é referência, o cara tá indo de todo o Brasil pra comprar carro do cara. O cara tá vendendo 200 carros por mês. Caraca. Sabe porque ele foi lá e postou. Só que tem um prazo simples. Primeiro ponto, é verdade? É. Cara, tu resolve o problema de quantas pessoas por dia, Bernardo? Uhum. Sim. Tá entendendo? Pega um problema que tu resolve e diz assim, cara, se tu quer resolver esse problema, tu vai fazer o seguinte, me resume em uma frase. Uhum. Tá? Me fala aqui, ó, em uma frase o problema que tu resolve. Tá? E fala, eu resolvo o problema de tal e tal e tal coisa. Aí tu vai lá e pensa assim, pô, que maneira que eu posso falar isso pro Bernardo agora? Tá, beleza, eu quero falar pro Bernardo. Tá? Grava o vídeo, como se estivesse falando pro Bernardo. Bernardo, tá? Uhum. Eu quero te dizer uma coisa. Se tu fizer isso, vai resolver esse BO. E posta. Sem pensar em quantos curtidas. Porque o low profile, cara, ele só é low profile até viralizar o primeiro vídeo. Mas é claro. E daí, depois que viralizou o primeiro, ai não, porque agora eu sou especialista. Daí muda. Entende? Então, assim, eu até postei um vídeo agora ontem, eu acho que foi antes de ontem, que foi o seguinte. Cara, deixa de ser um comentarista e se torne um especialista. Porque o especialista fala daquilo que ele resolve. O comentarista, ele pega o assunto do momento e ele quer falar de tudo. Aí quando você senta na mesa pro cara, o cara não entende de nada. Entende? Então a primeira dica que eu dou pra todo mundo que quer começar, tá? A primeira dica. Cara, por que eu quero falar isso? Segunda, pra quem eu vou falar isso? Tá? E terceira, porque eu ainda não fiz. Quando tu tiver a intenção de fazer algo, você vai fazer, custe o que custar. Então, só faça. Para de tentar. Quem tenta, não faz. Tá? Começa a testar as coisas. Tá? Porque quando tu testa, tu faz. Ah, mas eu errei. Não importa, eu aprendi. Isso. Testei e deu errado. Deu errado. Testou aprendi. e não deu. Agora tu testa a próxima. Tem uma frase, é clichê, né? Do Marçal, que ele fala assim, eu nunca erro. Ou eu ganho ou eu aprendo. Mas é isso aí. E essa frase verdade, eu tomei pra mim. E essa frase, cara, eu sempre digo, cara, para de dar desculpa. Para de tentar. Cara, eu só tô aqui porque eu fiz. Entende? Quando eu comecei no Repercussão lá, cara, o Felipe acho que gastou muito mais do que eu gastei pra montar esse estúdio. Mas quando eu comecei no Repercussão lá, foi os erros que me fizeram gastar menos aqui hoje. Hoje, muita coisa que a gente investiu lá não é necessário pra cá. Tá entendendo? Só que na época ninguém fazia. Então, pro Felipe teve lucro mesmo, gastando um pouquinho mais, comprando coisas que na época não era. Foi testando até. Era teste. E outra coisa, a gente sempre fazia assim: adaptava, tá? Fazia uma gambiarra, funcionou, deu certo. Agora a gente compra. Tá? A máxima do Mário Cortella, né? Faça o melhor que você tem até ter condições melhores de fazer. Exato. Mas a máxima disso tudo é fazer. Isso. E é muito louco, né? Porque, por exemplo, usando um exemplo de um estúdio de podcast, eu tô pensando em começar a montar. Eu comecei com o celular. Talvez eu tente. A partir do momento que tu vai lá e testa, tu fala, não, eu comecei já, eu já tô montando sim. Tô montando, errei ali, mas agora vou ter que melhorar, não tá bem bom ainda. Já muda a forma com que tu fala. Tu fala, não, eu tenho um estúdio onde eu posso fazer a gravação.
Ah, tá perfeito. Não, não tá perfeito. Diferente do cara que tá, eu tô estudando e tô vendo aqui, cara, não tá fazendo nada. Eu tinha um lapela e um telefone e eu ia na casa dos meus amigos conversar nos primeiros episódios que eu fiz Nossa, de podcast. Que massa. Então hoje eu olho pra tudo isso aqui e eu digo assim, cara, Que demais. isso aqui é consequência de um dia que eu parei pra fazer. Nossa, que demais. Estamos encerrando aqui. Como previsto, eu e o Juninho iríamos nos prolongar durante a nossa conversa, né, Juninho? Mas eu quero te agradecer por ter aceitado vir até aqui conversar comigo. Eu sabia que a gente ia fazer um episódio maravilhoso, tá? Eu tinha certeza disso. Toda vez que a gente conversa é uma troca maravilhosa e eu sempre quis. Eu te falo isso já desde as primeiras gravações. Eu falava, Juninho, um dia eu vou gravar contigo, um dia eu vou gravar contigo. Porque eu tinha certeza que seria enriquecedor. Também tinha certeza que essa 1 hora não seria tempo suficiente. Então, com certeza, a gente vai acabar gravando mais junto. Vamos fazer a parceria a longo prazo. Mas quero te agradecer e te pedir um recado final aí pro pessoal. Cara, não desista. E se você não tá fazendo, comece a fazer. Tá? E continue apesar das circunstâncias. Isso é o que eu falo pra mim mesmo todos os dias. Não é fácil, Bernardo. Nunca foi e nunca vai ser. Tu vai ter problemas às vezes de R$1.000. Depois que tu cresce, tu vai ter problemas de R$10.000. E quando tu cresce, às vezes tu vai ter problemas de R$1.000.000. O que separa tudo isso? E a Lili falou isso pra mim um dia. Nós estávamos em casa e eu disse, esse problema aqui de novo. Ela disse, não, amor, não é o mesmo problema. Porque naquela época nós tava na casa do meu pai, nós não tinha isso, não tinha aquilo, não tinha aquilo outro. Hoje nós estamos com a nossa empresa, na nossa casa, tá entendendo? Claro. Então Sim. sempre vai ser ambientes diferentes. Então a gente só chega nesses ambientes diferentes se a gente não desistir, se a gente continuar apesar da circunstância e principalmente continuar fazendo, produzindo. Um recado que eu quero dar é assim, se tu tá te sentindo travado, se tu tá nesse posicionamento nessa condição de eu preciso me comunicar, eu preciso me posicionar e não estou fazendo, te coloca em movimento. Boa. Ponto. Te coloca em movimento. Começa a fazer sei lá eu o quê. Eu fiz uma imersão com a Tati de Andela e ela fala sobre palestras e ela disse assim, todo mundo já travou no meio de uma palestra e todo mundo vai travar. A hora que tu travar, te movimenta. Isso é uma técnica. Ela fala, tu travou. Não lembra? Caminha no palco. Sai caminhando. Ela disse, porque no segundo passo que tu der, ela brincou até, tu vai emitir algum som. Tu vai fazer, nem que seja um e tu vai embora de novo. Tu pega no tranco. E isso é básico na vida da gente. Te coloca em movimento. Não sei pra onde. E não precisa falar pras pessoas que tu não sabe. Claro, Ninguém sabe que tu não sabe, cara. Só tu. Então fica quieto. Aprenda a guardar segredo. Exatamente. Estamos encerrando por aqui, gente. Esse foi mais um episódio do PXcast, um podcast voltado para profissionais liberais que querem aprender mais sobre gestão, vendas, marketing, RH, contratação, demissão de pessoas e tudo aquilo que é inerente para a vida do empreendedor. Obrigado a todos e até a próxima. Valeu!